Fala, meus queridos, aqui é o professor André de Sociologia e hoje nós vamos fazer uma receitinha italiana aqui. Vamos fazer uma melanzana al pomodoro, uma berinjela no molho. E ao mesmo tempo vamos conversar um pouco sobre a formação da sociedade brasileira e a imigração italiana. Então, galera, para fazermos essa melanzana al pomodoro, nós vamos precisar de alguns ingredientes que eu vou descrever aqui para vocês. Um bom molho de tomate, umas boas berinjelas, a melanzane, queijo provolone e mussarela, ou queijo da sua preferência, um bom manjericão, orégano, especiarias a gosto, sal, um bom azeite, para acompanhar um pão italiano e um belo e encorpado suco de uva. Então, galera, começando em nossa receita, né, primeiramente vocês vão ter que preparar um recipiente com água, limão e sal. Esse recipiente é importante para colocar a berinjela e, no caso, tirar o amargo que a berinjela pode ter eventualmente. Na sequência, vocês vão pegar a berinjela, cortar ela na metade e depois fazer aqui cortes, né, na horizontal da berinjela, certo? Aí depende, né? Pode, no caso eu fiz aqui na espessura de um dedo mais ou menos, pode ser um pouco menor. Fez isso, pega a berinjela, coloca na água que está aqui no recipiente preparado. Bom, pessoal, enquanto a berinjela está aqui descansando, a gente vai preparar o molho. Esse molho não precisa ir no fogo. Vocês vão pegar aqui o molho do jeito que ele está no recipiente, né? Vai colocar numa panela ou uma vasilha qualquer. Depende muito da quantidade que vai ser feita. Aqui no caso, como são 2 kg de berinjela praticamente, eu vou usar 3 molhos. E um detalhe, viu, pessoal? Esse molho não vai no fogo, certo? Por isso que é importante pegar um bom molho de tomate. Coloquei aqui o molho de tomate no recipiente. Vou acrescentar algumas especiarias. Vou começar pelo orégano. Aí vocês podem colocar as especiarias do gosto de cada um, né? Uma boa quantidade de orégano. Sal, não precisa muito sal, porque depois vamos colocar o queijo provolone, que já é um pouco salgado. Uma pitada de pimenta do reino, para quem gosta, logicamente. Um pouco de açúcar para dar uma quebrada na acidez do molho. Esse molho não é tão ácido, tá? Então não precisa pôr muito não. Mistura, como eu disse, não precisa ir no fogo, tá? Então coloquem o molho do jeito que ele está no recipiente direto numa outra vasilha. Depois isso aqui vai para cima da berinjela. É isso, a segunda etapa pronta. Vamos deixar a berinjela aí descansando mais um pouquinho. E daqui a pouco nós voltamos aí para montar, né, a berinjela para na sequência ir no forno. Bom, pessoal, depois de cerca de uns 15 a 20 minutos que a berinjela ficou aqui descansando na água, com sal, vinagre e limão, nós vamos secar essa berinjela. Então preparem aí no balcão onde vocês estiverem fazendo um papel toalha, né, e vão colocando a berinjela. Importante que essa berinjela esteja bem sequinha, né, para poder ir ao forno depois. Esse é o processo. Esse papel toalha vai puxando a água, o excesso pelo menos, né, que ficou aqui na berinjela. E aí, gente, feito esse processo, terminando de colocar todas as berinjelas aqui para secar, aguardamos um pouco e daqui a pouquinho a gente volta para fazer a montagem do prato para ir ao forno. Então, pessoal, agora vamos montar aqui o nosso prato para ir para o forno, né? Então, as berinjelas já estão aqui todas elas secas, já temos aqui os queijos, o molho, a forma. Nós vamos untar ela com um pouco de azeite, podem ser até generosos com esse azeite. Opa! Aí vamos começar a montagem da berinjela, né? Colocamos a berinjela já cortada aqui. Vamos dar uma temperada nela, né? Começamos com um pouquinho de sal, aí vai do gosto de cada um. Um pouquinho de pimenta do reino. Bom, depois, pessoal, nós vamos colocar um pouco de provolone.
antes do molho, certo? Porque como ela vai ficar bastante tempo no forno, se eu colocar o queijo por cima, esse queijo vai queimar. Então é interessante a gente colocar aqui primeiro o provolone. Podem ser bastante generosos nesse provolone. Tranquilo. Coloquei o provolone, agora eu vou pro molho. Vamos lá. Aí vai do gosto de cada um. Eu costumo colocar aqui umas boas colheradas, né, que cubra toda a berinjela. Aí colocamos algumas folhinhas de manjericão. Aí vai a gosto também. Podemos salpicar um pouco mais de provolone e também de mussarela por cima. Coloco mais um pouquinho de molho. Vou colocar mais um pouquinho aqui de manjericão. Orégano não pode faltar. Vou colocar o nosso orégano aqui. A primeira está montada. Aí seguimos o mesmo procedimento para as demais. Bom, pessoal, essas duas berinjelas aqui, essas duas melanzâneas já estando prontas, né? Eu vou falar uns aspectos interessantes aí acerca da berinjela, né? A berinjela não tem origem na região mediterrânea, na região ali mesmo da Itália. Ela foi levada, né, primeiramente para a Península Ibérica pelos árabes. E aí ela se adaptou muito bem ao clima ali da região e acabou, no caso, sendo cultivada em outras regiões, na própria França, depois na Itália, principalmente nas regiões do sul da Itália, em Nápoles, na região ali da Calábria. Ela acabou sendo adaptada nos pratos para os italianos. Inicialmente, né, os italianos tiveram uma certa resistência com relação à berinjela. Durante o século XIX, um período de crises econômicas corriqueiras na Itália e, consequentemente, de muita fome que assolava os estados do sul da Itália, a berinjela acabou sendo quase que um prato, né, necessário para tirar os italianos ali da fome. Eles iam atrás do que eles encontravam, né, e a berinjela acabou caindo no gosto dos italianos e depois vários pratos foram sendo criados aí com a berinjela. Normalmente, né, a berinjela era refogada ou colocada no forno com azeite e alho. E esse tipo de prato especificamente aqui, gente, que é a melanzana pomodoro, ela é típica ali da região de Nápoles, né, que é uma berinjela ao molho. Então, substitui o que seria a massa aqui pelo molho e aí acrescenta queijo à vontade. Como eu falei, a berinjela acaba sendo adaptada a diferentes pratos, né, e esse é um deles. Olha que belezinha isso aqui depois de montado, olha. Tem como isso aqui ficar ruim? Acho que não, né? Vamos mandar para o forno agora. Então esse forno já está aqui aquecido há uns 30 minutos, 40 minutos aqui. Agora é trabalho do fogo. Bom, galera, já cortei um pãozinho aqui, a berinjela está lá no forno. Daqui a pouquinho ela fica pronta para nós degustarmos ela, ver como ficou essa berinjela. E, na verdade, esse prato é um pretexto para nós conversarmos aqui um pouco sobre a formação da sociedade brasileira e mais especificamente a contribuição dos imigrantes italianos para a construção da nossa sociedade e da cultura brasileira. Bom, já estudamos nas aulas de sociologia que a formação da sociedade brasileira se deu inicialmente com base em 3 etnias, né? Temos ali os povos autóctones que viviam aqui, os povos nativos, né, que são os conhecidos indígenas, como também posteriormente vieram os europeus, mais especificamente ali os portugueses aqui para a região do Brasil, e também os africanos que vieram como mão de obra escrava, ou seja, essas 3 etnias, o índio, o europeu e o africano, formaram aí a base inicial da sociedade brasileira. Porém, posteriormente no século XIX, nós observamos a chegada de imigrantes europeus, principalmente de italianos. Por que esses imigrantes
italianos vinham justamente para o Brasil. Esse é o ponto que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Bom, pessoal, 40 minutos depois, mais ou menos, 40, 50 minutos depois, nossa berinjela, nossa melanzane al pomodoro está pronta. Vamos ver como ficou. Ó, que coisa linda, fumegando. Vamos tirar ela aqui. Aí, pessoal, vejam que coisa linda ficou isso aqui, borbulhando. Ó. Vou deixar ela aqui esfriando um pouquinho e daqui a pouquinho eu volto para conversar com vocês. Valeu, gente? Bom, gente, já me servi aqui, já estou experimentando um belo pedaço dessa berinjela, que aliás, por sinal, ficou muito boa. Mas toda comida italiana pede o quê? Não dá para comer a seco. Então toda comida italiana pede um belo encorpado suco de uva, que aliás harmoniza muito bem com essa berinjela. Bom, gente, anteriormente eu havia perguntado para vocês por que os italianos vieram para o Brasil, porque veio essa grande massa de imigrantes para o Brasil ali no século XIX. Eles vieram para cá em meio a uma crise socioeconômica pela qual passava a Itália após o processo de unificação e também em meio às transformações que ocorreram a partir da expansão da Revolução Industrial na Itália, principalmente nos estados do norte. Basicamente, os italianos vêm em busca de emprego, de trabalho, fugindo da fome, certo? E por que o governo brasileiro recebe esses imigrantes aqui? Recebe em meio ao contexto de substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante. E aí temos que pensar o seguinte, quando ocorre a abolição da escravidão, essa população, os negros africanos, não foram integrados na sociedade, certo? Eles não foi dado emprego para eles. Eles não foram, de certa forma, inseridos na sociedade brasileira. Muito pelo contrário, eles foram praticamente segregados do convívio social. E nesse sentido, os imigrantes vêm não apenas para substituir a mão de obra negra nas lavouras e também nos centros urbanos, mas a partir de um projeto do Brasil de branqueamento da população. Vejam só, vocês estão lembrados quando nós trabalhamos na sala de aula o conceito de darwinismo social? Ou seja, aquela tentativa de se aplicar a teoria darwinista nas análises da evolução cultural, nas análises culturais dos diferentes povos, das diferentes etnias, e onde eu dizia que um filósofo chamado Herbert Spencer ele tentou adaptar a teoria de Darwin para a análise social e adaptando de uma forma equivocada. Por que equivocada? Porque a teoria darwinista não pressupõe progresso, pressupõe mudanças adaptativas, ao passo que Spencer entendia que a humanidade evoluía culturalmente no sentido de um progresso, existindo aí culturas superiores e culturas inferiores. E isso estaria vinculado, inclusive, às características biológicas dos indivíduos. E não precisa nem falar qual que seria o povo aí considerado superior a partir desse conceito de teoria darwinista. E é sempre bom nós pontuarmos que é uma teoria pseudocientífica que não encontra respaldo na biologia e nas ciências em geral. Ou seja, se constrói uma teoria para justificar, no caso, a superioridade de alguns povos sobre os outros. Bom, e nesse sentido, o governo brasileiro da época, ele buscou, com a imigração, um processo de branqueamento da população muito influenciado por essas teorias desse período. Aliás, pensadores brasileiros que fizeram, podemos considerar, as primeiras análises sociológicas da formação da nossa sociedade, foram influenciados por essa teoria. Como, por exemplo, posso citar aqui o Oliveira Viana, o próprio Euclides da Cunha. Quando pensamos a forma extremamente preconceituosa como eles pensavam a figura principalmente do mestiço, do miscigenado. E nesse sentido, gente, é bom nós termos em mente que uma das características do povo brasileiro é a miscigenação. Do branco com o índio, do branco com o negro, do negro com o índio. Enfim, como
pensar um povo extremamente miscigenado a partir de uma teoria extremamente preconceituosa, que é o darwinismo social. E nesse caso, né, a entrada do imigrante, ela se encaixa, né, nessa ideia, nessa concepção de branqueamento da população, porque se pressupunha que o branqueamento da população tornaria o povo brasileiro um povo mais apto ao trabalho, desenvolvido, enfim, que levaria, de certa forma, o Brasil a um processo de desenvolvimento social, econômico, político. Ou seja, e é bom sempre a gente deixar claro que esses imigrantes também, quando vieram para o Brasil, sofreram muito nas lavouras de café, né, mesmo com a saudade, né, que ficava da Itália. E pensando nessa saudade, eles matavam a saudade como? Na culinária. A culinária italiana acaba sendo das principais contribuições culturais desse povo aqui no Brasil. E um dos pratos típicos, né, são as massas, né? Alguns dos pratos típicos são as massas com bastante molho, queijo. E aqui no caso uma adaptação de um prato que os italianos, principalmente do sul, costumavam comer, que é a berinjela. Né? Berinjela que tirou muitos italianos do sul da fome, né? Que serviu ali muitas vezes como o único prato que essas pessoas tinham acesso, né? Ali no período do final do século XIX, da metade do século XIX para frente. E no caso aqui uma berinjela napolitana, né? Que é a melanzane ao pomodoro. E é isso, gente. Vamos aqui agora terminar a degustação dessa berinjela. E é isso, pessoal. Estudem, né? Comam bastante, comam bem, que isso vale a pena. Pessoal, um grande abraço, um beijo para todos vocês. Nos vemos em breve.